1 Crônicas, capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões, nas suas cidades, foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netinins. Porém, dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amijude, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Hassuneá, e Binéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeça dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeça na casa de seus pais, 1770 varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Asricão, filho de Hassabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. E Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Jacube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujos chefes era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Core, filho de Ebiasaf, filho de Coré, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da porta da tenda da congregação, todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no sétimo dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isto cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos vasos do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos vasos e todos os vasos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite e do incenso e da especiaria. E dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em sertãs. E dos filhos dos coatitas de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais, entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviço,
porque de dia e de noite estavam a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefe em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher, Maaca, e seu filho primogênito, Abidom. Depois Zur, e Cis, e Baal, e Ner, e Nababe, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeão, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Cis, Cis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E o filho de Jonatã foi Meribe-Baal. Meribe-Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque e Tareá. E Acaz gerou a Jaerá, Jaerá gerou a Lemete, e Asmavete, e Zinri, Zinri gerou a Mosa, e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Asricão, e Bocru, Ismael, e Seraías, e Obadias, e Hanã. Estes foram os filhos de Azel.